Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GARI 11. Finalmente falarei sobre o GARI 11, relatório que saiu agora dia 13 de março. Assim, eles justificam, e até a justificativa é plausível do porquê do atraso. Porém, se vocês pegarem o histórico, não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente não será a última. Isso eu acho um desrespeito com o cotista. Porque é o seguinte, você que investe em fundo imobiliário, você tem que ter acesso ao relatório gerencial, que é o único meio de comunicação entre o que a gestão está fazendo com o seu dinheiro. E claro que se você tem um relatório que sai em março, que é referente a janeiro, já passou muita coisa aconteceu. Essa vez é explicável, porque se vocês assistiram o vídeo do mês passado, quando eu fiz a análise do relatório, o GARI eles tinham explicado que ainda era uma situação parcial. Eles esperavam a conclusão da venda lá do BRF Visa, que aconteceu, eles até explicam que o motivo do atraso foi concretizar essa negociação, que aconteceu no final de fevereiro, começo de março. Então por isso que eles atrasaram o relatório. Então é plausível a explicação, porém isso não é a primeira vez. Se fosse um fundo que publicasse o relatório no começo do mês, ou por exemplo, Kinea, que publica até o dia 10 ali todos os relatórios referentes ao mês anterior, beleza. Mas no caso do GARI não, já é padrão da Guardian fazer isso. Já é padrão de fazer isso com o GARI, com o Game também, publicar no começo do outro mês. Então assim, dessa vez é explicável, e principalmente para você que assiste meu canal aí, tem bastante gente que é cotista do GARI e fica, claro, ansioso para saber da minha opinião. Claro, espero que você já tenha lido o relatório, mas fica curioso para saber sobre a minha opinião, mas dessa vez é explicável, a gente vai até falar sobre isso. Mas assim, é só para deixar esse disclaimer inicial aqui, que é muito ruim quando você tem um relatório que atrasa tanto tempo, beleza? Então bora para o relatório gerencial de janeiro. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial de janeiro, a gente já vai falar sobre o fato relevante, que na verdade, pessoal, não, deixa eu falar, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então vamos lá, o fundo fechou janeiro com preço de cota 7,87, deixa eu ver quanto que ele fechou hoje, vamos ver aqui, GARI 11, 8,42, valorizou bem até em relação ao que ele fechou no mês passado, na verdade no mês retrasado, né? Não é nem no mês passado. Valor patrimonial 9,22, ou seja, ainda continua com deságio, mas bem menor do que estava, 40 imóveis, 8,3 centavos, inclusive ele já anunciou distribuição de março nesse mesmo patamar aqui, que é a borda inferior do guidance que eles colocaram, reduziu os dividendos, mas agora acho que está bem sustentável esse pagamento. Então aqui, pessoal, eles até falam, ó, nesse relatório eles aprofundam os últimos movimentos da operação que o fundo fez. Aí eles justificam. E aqui é um ponto importante, que eu acho que quando se atrasa muito o relatório, eu acho que é dever da gestora perante aos cotistas de justificar. No caso do GARI, não tem tanta justificativa assim, porque já é meio padrão para isso. Eles só atrasaram alguns dias, porque normalmente eles publicam no começo, eles teriam publicado no dia 3, 4 de março. É só pegar no histórico aí, pessoal, para ver que eu não estou mentindo. Então assim, não faz muita diferença essa justificativa deles, mas essa pelo menos é a primeira vez que eles justificam um atraso. Ocorreu em vez que optamos aguardar a liquidação da venda do imóvel BRF Visa. Isso faz o total sentido, porque precisava da entrada do principal dessa venda para o fundo ter agora a dimensão total de quanto ele tem disponibilidade e quanto que ele tem de alavancagem, já considerando a emissão que ele fez, considerando a aquisição do portfólio do Carrefour, que foi quase meio a meio, pago com uma parte de 300 e tantos milhões com caixa e os outros 300 e tantos milhões com a assunção de um novo CRI. Aí falando aqui, reforçamos que a fotografia nesse relatório refere-se ao mês de janeiro, com exceção de alavancagem que já reflete a venda do Visa, pelo menos isso, né? Pessoal, a parte aqui nem quero falar sobre isso, de macro, que não tem muito sentido. Então concluímos a venda do BRF Visa, para garantir que trouxemos a fotografia final do GARI, né? Então muitos passos dessa operação não ocorreram simultaneamente ou dentro dos prazos inicialmente previstos. Demorou, inclusive, porque foi uma venda, pessoal, eu não vou entrar em detalhes dessa venda, porque inclusive saiu um fato relevante falando sobre a venda, a concretização da venda, que foi uma venda de 273 milhões, sendo que o fundo ele deduziu
reduziu o passivo praticamente 145 milhões e depois ele teve um aumento de disponibilidade aí de 128 milhões e essa operação ela resultou em um lucro de 71 milhões. Eu não vou explicar aqui, pessoal, porque eu fiz um vídeo especificamente sobre esse assunto ano passado, não mudou nada, apenas a atualização dos valores, mas o que é importante aqui dessa venda, pessoal, é uma venda mostrando aqui ponto positivo para a gestão, mostrando que uma venda alavancada pode trazer muito resultado positivo desde que ela seja bem feita, desde que a operação seja bem feita. E a gente vê aqui que teve uma venda alavancada que além de ter lucro, além de quitar a dívida, ainda você tem uma TIR de 28%, o que dá no período IPCA mais 20,72. Assim, é uma venda muito, muito positiva. Parabéns para a Guardia nesse processo. Não é comum da gente ver isso. E eu explico isso no vídeo, todo o processo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que eu fiz, se você não acompanhou, até para você entender. Então hoje, pessoal, com a fotografia já mais atualizada, o fundo hoje tem 555 milhões de disponibilidade. A gente vai chegar lá na alavancagem, a gente vai ver como é que está a fotografia do fundo. Reduziu aí 145 milhões da dívida e agora o fundo hoje ele tem 10 anos de cobertura, então sem precisar emitir, sem precisar vender, ele tem 10 anos para poder pagar tudo que ele... Assim, a decisão na minha visão foi bem acertada. Não sei se vocês lembram, a decisão inicial com a quinta emissão da compra de todo o portfólio lá que está no Artemis, né? Que essa para mim é um ponto ainda de dúvida, que todo aquele portfólio do Grupo Mateus, das lojas do Açaí vieram nessa compra da sexta emissão, e a ideia do fundo era usar o recurso e antecipar o pagamento, mas eles começaram a perceber que devido à piora do cenário macro, eles preferiram falar, eu prefiro não ficar com caixa, eu prefiro, quer dizer, não ter zerar a disponibilidade, porque com o aumento da taxa de juros, a situação ia ficar mais complicada, e as dívidas já estavam travadas, né? Então, para o fundo, eu acredito que foi uma boa escolha. Claro que ele vai pagar um pouco mais de juros no final, exatamente porque ele tem prazo, ele não está antecipando, né? E os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Então, a partir do momento que você antecipa, você reduz o que você tem de juros a pagar. Mas eu acho que foi a decisão acertada do fundo em fazer isso. O guidance já tinha sido elaborado no mês passado, então isso está tranquilo, o guidance de pagamento. Aí eu falo, no final do mês de janeiro não há nenhuma outra obrigação pendente relacionada à aquisição dos ativos do GARI, que foi a última compra, foi dos imóveis lá do portfólio do Carrefour, do Atacadão, né? Atacadão, portfólio do Carrefour. Essa aqui, e teve a amortização lá do Artemis, pessoal, aqui que para mim é a grande ponto de interrogação, que vale a pena, sim, na verdade você cotista do GARI tem sempre que ficar atento a isso, porque todo o portfólio lá do Grupo Pão de Açúcar, do Mateus, que foi comprado com a quinta emissão, ele está dentro desse fundo Artemis. E aí que tá, pessoal, a partir do momento que ele está nesse fundo, que não é um fundo listado, você não tem muita informação sobre ele. Embora a gente acredite que tudo que está aqui no relatório, que é aquele negócio, né, pessoal? Aí volto naquela questão do XPML, né? Se você acredita em má fé da gestão, você tem que sair do mercado. Então, a má fé, inclusive, para quem não sabe, se é constatado má fé ou ilegalidades na condução de um fundo imobiliário, o gestor paga com a pessoa física, tá? Ele responde na pessoa física. Então, eu parto do premissa de não ter má fé, tá? Então, esse já é o primeiro ponto. E aí, a gente, partindo do premissa que não há má fé, eu entendo que o que está apresentado aqui no GARI 11, para você cotista do GARI 11, é a fotografia da realidade, incluindo tudo que está dentro do Artemis, tá? Que ele não aparece no informe mensal do GARI, né? Esse é um ponto que eu acho que é o único ponto negativo, mas, inclusive, teve até uma pessoa no grupo que falou que teve alguém aí que falou que estava mais de 70% a alavancagem do fundo. Eu desconheço essa informação. Então aqui o fundo ainda, além de tudo, o fundo ainda tem alguns ativos, como o GPA Campinas, que ainda está em processo de venda, mas sem novidades, né? A gente já falou sobre isso. A gestão continua também recebendo ofertas para alienação de outros imóveis. O que é importante, pessoal, hoje o GARI tem 40 imóveis. E aí ele chega num ponto que eu acho muito bacana isso na indústria de fundo imobiliário, quando os fundos vão crescendo, que
a venda de um ou dois imóveis num portfólio tão grande como esse não faz a menor diferença em termos do que o fundo deixa de receber recorrente e agrega valor para o cotista, principalmente imóveis mais velhos que você já tem incorporado um certo tempo de valorização no ativo. Então isso é muito bacana, porque sempre, lembra pessoal, o lucro que você recebe é o que o fundo pagou lá atrás em relação ao preço da venda. E toda a questão da incorporação seja a incorporação de valorização, seja a incorporação por inflação da própria região, a valorização do ativo, isso vem para o seu bolso como cotista. Então, isso é muito bom. Isso, para fundos muito grandes, acaba que isso nem a venda do imóvel não impacta tanto no recorrente do fundo. Cara, e na fila do pão, para mim, eu acho uma babaquice. Aqui com a projeção, né, ficou o guidance de 0,83 a 0,9, que antes o fundo estava pagando 0,92, mas eles reduziram o guidance. Acho que hoje o guidance está muito mais condizente com a realidade do fundo, inclusive com o que ele tem de disponibilidade, o que ele tem de alavancagem. Então eu vejo o guidance muito mais tranquilo. E aqui eles colocam, né, que o guidance do fundo tá para de 0,83 a 0,9 até o final do ano, e eles estão pagando o mínimo, né? Eles estão na borda inferior, o que provavelmente a gente pode ver aí um aumento do próximo mês, a gente não sabe ainda, mas assim, no próximo mês que eu digo para abril, né? Porque março já tá 0,83, já foi anunciado pagamento. Aqui a gente vê, pessoal, a DRE continua muito ruim, continua uma DRE muito ruim, embora eles já estejam atualizando com alguns dados de... a gente tem algumas diferenças, né, pessoal? Por exemplo, resultado resultado de imobiliário de renda urbana de 7 para 5, aí você tem um aumento, você tem um valor recebido de logística de 9,3, depois cai para 8,6, depois sobe para 9. É muito estranho essas variações, né? Isso o fundo precisava explicar. Assim como o que é despesa patrimonial, o que é despesa diversa, assim, é estranho. A única que a gente tem certeza aqui é a despesa financeira, que são os CRIs, né? Que são a alavancagem do GAR é muito bem feita, né? Assim como a do TRFX também é muito bem feita, que são alavancagens que são casadas com os aluguéis e são grandes empresas. Carrefour, Grupo Açaí, Mateus, que são grandes empresas que a gente não vê tanto problema em uma empresa dessa quebrar, como os Correios do TRBL também decidiu sair. Mas a gente vê o fundo gerou 8,4 centavos, pagou 8,3, então ele está gerando muito próximo ao que ele tem aqui de recorrente, então tá bem tranquilo em relação a isso. Por isso que eu falo para vocês que eu acredito que esse tá bem dimensionado, esse guidance para o Garen, e até em função do que ele está custando, né? Ele está pagando quase 1% ao mês. Aqui o portfólio do fundo. E para a gente fechar, eu quero mostrar a alavancagem hoje, que acho que é o ponto mais importante do fundo hoje, que trouxe inclusive muita preocupação para os cotistas. Aqui, pessoal, essa é a fotografia atualizada do fundo, é a consolidada, e eles colocam aqui, acreditamos que essa seja a fotografia final de como está o Gari hoje. Então, pessoal, olha só, ele tem 555 milhões de disponibilidade, e se a gente for ver, ele tem dinheiro tranquilamente, até porque que eles não colocam, né, a questão de depois de em tese eles têm até 2035 aqui disponibilidade, só que ele tem uma pancada aqui para pagar depois. Então, se a gente for ver somando aqui, o fundo não teria, tá faltando aqui, se a gente for pegar 100, 200, tá faltando 250 milhões em tese para ele zerar tudo isso aqui. Só que, pessoal, a gente vê numa melhora do mercado daqui a pouco, o próprio TRFX já está negociando acima do valor patrimonial, já o Gari também tá, já abre possibilidade para novas emissões. Então, para mim hoje, supondo, e aqui eu estou partindo da premissa que tá tudo certo aqui, eu acredito que o fundo está indo super bem, assim, não vejo nenhum problema. Teve redução da alavancagem com a venda do BRF, assim, uma baita de uma venda. E aqui, pessoal, essa questão da amortização que teve a opção de recompra do CRI aqui. E aqui, pessoal, para mim, acho que é o único ponto que eu vejo hoje de falta de transparência no Gari 11 é a situação do Artemis. Eu acho que eles poderiam melhorar, porque assim, qual que é a tendência a médio prazo? É todos os imóveis que estão no Artemis serem incorporados pelo Gari. Só que enquanto isso não acontece, a gente fica nessa situação de ver como é que tá a situação dentro do Artemis. Então eu acho que eles poderiam melhorar essa parte aqui. Só que eu já mandei e-mail para eles outras vezes, eles não respondem. A gestão se você tiver aí cotista, tiver acesso, seria importante até ficar mais claro a situação do Artemis hoje.
que é a grande parte, uma boa parte do portfólio do Gary. Pessoal, Gary na fila do pão, isso aqui eu vou passar batido. Então era isso, pessoal. Uma pena que só saiu agora o relatório, mas antes tarde do que nunca. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.